Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Márcia Barreto, terapeuta holística energética no Rio de Janeiro, e eu tô lançando hoje, o meu workshop Conexão com os Anjos. Esse workshop é um workshop totalmente online. Ele vai ser composto de 9 aulas que serão transmitidas todas as quartas-feiras pela manhã, ficando gravado num grupo fechado do Facebook para quem quiser assistir a qualquer hora. E nesse workshop de conexão com os anjos, eu tenho realmente a intenção de passar tudo que eu estudei, tudo que eu conheci, tudo que os anjos como energia podem nos proporcionar. Há pelo menos 20 anos eu estudo sobre os anjos com diversas bibliografias. Nesses últimos 10 anos, com um estudo bastante aprofundado com os anjos da Cabala ou os anjos do nascimento, inclusive realizando meditações e vibrações diárias dos anjos que regem o dia e do anjo que rege também o dia do meu nascimento. E assim a gente vai percebendo que os acasos, as coincidências, cada vez são mais coincidências, são mais acasos. Alguns vão chamar de sincronicidade, outros vão chamar de milagre, outros vão chamar de coincidência. Aqui no Conexão com os Anjos, nós vamos aprender um pouco do sentido histórico e filosófico dos anjos, e a cada aula, a cada treinamento, nós vamos falar sobre uma equipe, sobre uma hierarquia, sobre uma egrégora de anjos, o líder de cada egrégora, o que essa egrégora pode fazer por nós. Vai ser um grande estudo, e a cada classe, a cada semana, eu vou estar também praticando com vocês algum exercício de conexão que vocês vão poder fazer depois, durante a semana, para reforçar esse treinamento. No final desse treinamento de 9 semanas, quem desejar vai poder participar de um treinamento único fechado para facilitar esse workshop em um dia, um workshop de 6 ou 7 horas com a chancela Márcia Barreto. Você poderá oferecer para as pessoas que participarem da sua classe um certificado de participação emitido pela minha equipe, com a minha chancela, e cada vez mais nós espalharmos essa energia linda, leve, verdadeira, que é a energia dos anjos. E por isso eu resolvi fazer essa aula hoje, a aula inaugural, aberta a todo o público. Então, se você está acessando esse conteúdo agora, mesmo que a aula não esteja mais ao vivo, compartilhe com todas as pessoas que você puder. Quanto mais pessoas forem alcançadas por essa energia, mais leveza, mais amor, mais paz, mais alegria a gente vai poder construir na nossa vida, ok? Então, a gente está assistindo agora essa aula, primeira aula do workshop Conexão com os Anjos. Todas as informações vão estar disponíveis aí. Quem quiser pode entrar em contato comigo para saber sobre as próximas, como se inscreve no grupo fechado. Eu estou à disposição, ok? Vamos então para a nossa primeira aula. Essa aula é uma aula que eu vou falar um pouco de história, um pouco do que se diz a respeito dos anjos. Então, eu vou começar dizendo que a maioria de nós já viu muitos quadros, muitas pinturas em que aparecem anjos com formas humanas, com asas, com roupas leves e esvoaçantes, e normalmente representados por halos, que são aquelas auréolas acima da cabeça, auras de luz e sempre luz branca envolvendo a sua cabeça. E aí a gente se pergunta, como é que os artistas
chegaram à conclusão de que os anjos tinham asas e tinham esses halos, né? A gente entra na história. No Antigo Testamento, não haviam descrições de anjos dessa maneira. Eles eram descritos como seres humanos comuns, vestidos com roupas brancas, normalmente até de pelo de cabra, que era o que existia na época, e que simbolizava pureza, luz, santidade. E os halos e as asas vão aparecer na época do imperador Constantino, lá em mais ou menos 312 depois de Cristo. Constantino se converteu do paganismo romano ao cristianismo e isso aconteceu depois que ele viu no céu a imagem de uma cruz antes de uma importante batalha. Além disso, o panteão grego também incluía deuses alados como Hermes, e além de Hermes tinha outro, Eros. E dessa maneira começou a parecer que esses seres alados levavam mensagens entre os deuses do Olimpo e os seus mentores na terra. A palavra anjo, então, vem do termo grego angelos, que significa mensageiro. Como funcionavam como mensageiros de Deus, os anjos acabaram sendo vistos como alados, como aqueles deuses Hermes e Eros. E as asas simbolizam a rapidez com que os anjos viajam, transportando as mensagens de Deus de um lado para o outro. O halo, ou a luz branca em volta, simboliza a origem, o seu lar, que no caso dos anjos é o céu. E assim, historicamente, os anjos eram vistos como mensageiros entre Deus e a humanidade. As mensagens que nós recebemos de Deus através dos anjos se destinam a nos aproximar sempre entre o céu e a terra, aproximar os homens de Deus. E para a maioria de nós, representar os anjos como seres com asas e com esses halos é a maneira mais fácil que a gente tem de visualizá-los. Os anjos existem de uma forma ou de outra em quase todas as grandes religiões do mundo. Eles são mencionados em histórias registradas há 3.000 anos antes de Cristo. Antigas culturas do Egito, da Babilônia, da Pérsia, da Índia reconhecem os anjos alados, mas às vezes os chamam de deuses. E é dessa maneira mesmo como eles ficaram conhecidos. Na Índia, costumava-se dizer, falar sobre os seres celestiais. Seres celestiais que tinham uma luz própria dentro da sua cabeça. E que esses seres faziam a conexão entre os reinos humano e o reino divino. Um desenvolvimento significativo na história dos anjos veio de Zoroastro. Zoroastro descreveu muitos detalhes do que ele chamava seu encontro com os anjos. Ele dizia que os anjos são extensões e projeções de Deus em direção à humanidade. Não são seres independentes colocados ali entre Deus e a humanidade. Ele sempre coloca como se Deus estivesse presidindo uma corte de anjos, figuras humanas, normalmente maiores do que nós, masculinas e femininas, refletindo a radiância de Deus. A ideia de que Deus são expressões ou extensões de Deus e não seres independentes
também é reforçada pelos gnósticos, que são contemporâneos de Jesus. Eles sempre diziam que os anjos nos preveniam contra o mal, reconhecidos como corretores de Deus, intermediários entre o homem e Deus. Então, a gente ouve na história já muitas alusões. Eu separei uma coisa muito interessante que eu adoro. Santo Agostinho dizia: o nome anjo diz respeito à função deles e não à sua natureza. Perguntas pelo nome desta natureza. A natureza é o espírito. Pergunta pela sua função, é a de um anjo, o mensageiro. Então, quando a gente fala de anjos, a gente está dizendo que eles têm uma função, que é ser um mensageiro de Deus, um mensageiro do universo, um mensageiro de uma energia superior na qual você acredita. Mensageiros de Deus, do universo, daquilo que mais divino houver em nós. Vamos fazer uma pequena prática agora. Feche os seus olhos. E procure perceber o que vem à sua mente quando você pensa em anjos. Você vê a figura de alguém em especial? Uma ideia especial vem à sua cabeça? Perceba como você se sente quando pensa em anjos. E agora, pense sobre o céu, sobre o universo. Que cores você vê? Você consegue imaginar paz, beleza, alegria, felicidade? Você pensa no céu como um reino diferente daquele em que vivemos aqui na Terra? Vamos considerar que os anjos existem no céu, que é o reino da alegria, da leveza, da felicidade, do amor incondicional. E imaginem, mentalizem que vocês podem ter tudo isso agora. E respirem fundo e soltem o ar pela boca e voltem aqui para o plano da matéria. O que aconteceu com cada um de nós agora foi que os anjos, esses seres de luz, nos enviaram informações e pensamentos de amor, de paz, de alegria, de leveza, através do nosso eu superior. Esses seres de luz têm todas as propriedades da luz, a velocidade, o brilho e o poder de curar e de clarear a escuridão num piscar de olhos.
O anjo é um guardião, um mensageiro do céu. O céu, o universo, o cosmos, o todo, é a origem de cada pequeno milagre, o milagre da vida. O lugar aonde o amor existe como energia pura, curativa, incondicional. E cada anjo olha para cada um dos seres humanos como sendo único, como sendo um protegido seu, dotado de livre-arbítrio. Os anjos não nos controlam, não aprendem com as nossas lições, nem aprendem pelas nossas lições. Mas eles nos respeitam, respeitam as nossas escolhas. E muitas vezes eles usam a habilidade que têm de nos inspirar, enviando-nos mensagens através do nosso eu superior. Vamos pensar nos anjos como se eles fossem treinadores de um esporte. Os treinadores, eles não jogam pessoalmente o jogo, eles não praticam pessoalmente o esporte, mas eles são fundamentais para os jogadores, para os participantes. Eles não precisam ser capazes de jogar bem o jogo, mas eles precisam compreender a natureza dos jogadores. Eles precisam trazer apoio, força, inspiração, compreensão, para que aquela pessoa desperte em si o seu máximo poder, a sua máxima capacidade de confiar e seguir adiante. Os anjos não compreendem às vezes por que nós fazemos a nossa vida algo tão pesado. E é por isso que muitas vezes os anjos se relacionam muito bem com as crianças. Porque para a criança tudo é diversão, tudo é alegria, tudo é brincadeira. A maioria das pessoas até não leva os anjos muito a sério. Porque nós, seres humanos, nós temos que seguir a nossa vida, nós temos que caminhar com uma grande seriedade, com um grande esforço, com a nossa mente sempre totalmente ocupada. Os anjos jamais compreendem isso, porque a vida é para ser vivida com leveza. Para os anjos, nós, seres humanos, temos uma capacidade incrível de usar a nossa criatividade. Mas isso só acontece quando a nossa mente é libertada do peso da seriedade. Quando isso acontece, nós podemos curar tudo, doenças físicas, mentais, podemos virar a nossa vida do avesso, que tudo vai funcionar. Os anjos reconhecem sempre o grande número de possibilidades superiores com as quais nós, seres humanos, somos abençoados. E eles se encarregam de nos ajudar a seguir nos nossos caminhos com mais leveza, de modo que o nosso potencial humano possa se tornar a nossa nova realidade. Por quê? Porque os anjos reconhecem que nós temos possibilidade e liberdade de escolher. Isso significa que nós podemos escolher qualquer caminho, espiritual, não espiritual, profissional. O nosso livre-arbítrio nos proporciona pequenos altos e baixos,
que nós vamos experimentando ao longo da vida, baseado no que escolhemos. Nós, seres humanos, somos influenciados por muitos ciclos. Os ciclos naturais, os ciclos da lua, os biorritmos naturais, as estações do ano, as diferentes energias. E é natural que nós tenhamos dias melhores e outros dias não tão bons. Nossas escolhas podem nos ajudar a redirecionar os dias de baixa energia para um lado mais leve, mais energético. E como temos livre-arbítrio, nós podemos escolher transformar ou transcender os pontos mais altos da nossa vida. Os anjos entendem que nós escolhemos a faixa de intensidade das nossas emoções. E eles sempre procuram nos inspirar a escolhermos a faixa mais ampla, de menos dor e de mais alegria. E quanto mais nós pudermos escolher a alegria, mais leve nós seremos. Os anjos trabalham nos nossos bastidores, nos bastidores da nossa vida, para inspirar em nós os nossos dons inatos, aqueles que vêm com a gente, o nosso talento, a nossa genialidade. E durante 24 horas por dia, numa dimensão onde não há tempo, os anjos trabalham para sincronizar a nossa vida na Terra. Os anjos que estão ao nosso redor são encarregados o tempo todo de nos ajudar nas nossas buscas, sejam elas espirituais, sejam elas materiais. E como é que os anjos fazem isso? Através dos nossos sentidos físicos. É certo que a maioria de nós não vê os anjos como vê uma caneta. Alguns até dizem que veem focos de luz, campos de luz, e que isso são os anjos. Para a gente conhecer os anjos, é preciso que a gente transcenda a ideia de ver para crer. É preciso que a gente abra a nossa mente para procurar conhecer por intuição. A realidade é muito mais do que aquilo que nós vemos, todos nós sabemos disso. É muito mais do que aquilo que ouvimos. Como seria considerarmos por um momento que o campo de energia eletromagnética que nos rodeia é totalmente físico, embora a gente não veja nem ouça. E é aí que entram os sentidos. Nós precisamos de um receptor para que a gente possa sintonizar o que vê, o que ouve, o que percebe. Nós vemos objetos físicos através de uma reflexão, de uma frequência, que é a luz visível. É assim que a física chama. Mas nós normalmente vemos somente raios de luz. E essa luz visível é que projeta essa luz total que a gente vê no campo tridimensional da nossa energia, fazendo com que essa energia ganhe forma. Existe um grande hormônio, um grupo de hormônios que são muito responsáveis pelas nossas percepções. São as endorfinas. As endorfinas, elas são usadas para filtrar todas as informações que os nossos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato,
nos oferece. E cada um de nós evolui de modo a ser capaz de detectar a energia eletromagnética que está à sua volta cada vez de maneira mais sutil. E é dessa maneira que nós vamos ver, sentir, ouvir e perceber os anjos, a energia dos anjos. Os anjos são muito ativos e estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Se nós pudéssemos ver os anjos, nós estaríamos num caos, porque teríamos que olhar para 20 coisas ao mesmo tempo. É por isso que cada grupo de anjos se apresenta para cada um de nós de uma maneira que as nossas endorfinas possam refinar os nossos sentidos e a luz que eles emanam se transforme numa luz visível que sejamos capazes de perceber. Quando ouvimos os anjos, talvez a gente esteja apenas ouvindo uma música que não sabemos de onde vem. Quando a gente percebe a presença dos anjos, pode ser através de um cheirinho, de um odor suave, que você não tem a menor ideia de como surgiu naquele ambiente. Outras vezes, você tem a sensação e a percepção de um toque de uma mão no seu corpo quando não há ninguém ali. E essa presença parece tão forte que você é compelido a olhar, porque você tem a certeza de que alguém está ali. Então, eu quero agora propor mais um exercício. Vocês vão agora, mais uma vez, fechar os olhos, inspirar e expirar profundamente. E de olhos fechados, vocês vão pedir que os anjos mensageiros que apoiam esse trabalho nesse momento mostrem a vocês uma percepção, um som, um aroma, uma sensação de toque ou até mesmo um pensamento. E não se preocupe se você não se sentiu capaz de sentir nenhuma dessas sensações. Os anjos não interferem no nosso crescimento. Nenhum deles vai nos levar para um lugar que nós não desejemos ir. Os anjos nos rodeiam sempre de forma feliz e amorosa, nos encorajando a sentir mais amor e mais felicidade. Não é importante, nesse momento, perceber a energia dos anjos com os seus sentidos físicos. O que importa é encontrar um modo de perceber os anjos. Porque os anjos, eles podem ser como pensamentos. Nós não podemos ver os nossos pensamentos, mas sabemos que eles existem. E ninguém precisa nos convencer disso. Podemos ter tantos pensamentos quanto a gente quiser. Não há um número. Então imaginem que esses pensamentos tomam forma agora e se transformam em anjos. Pense algo positivo. Receba esse algo positivo como uma bênção. E imagine que esta bênção
sob a forma de um anjo, viaja na velocidade da luz e vai em direção agora a alguém em quem você pensou. Os anjos vão levar essa energia e essa pessoa que esteve no seu pensamento vai receber a energia da bênção original que você enviou, que você criou. Vamos então repetir esse exercício de uma forma bastante consciente. Você vai pensar em alguém e agora vai criar um pensamento positivo que você gostaria de endereçar a esta pessoa. Agora, você vai transformar esse pensamento numa bênção, que pode ser uma bolinha de energia, um coração de energia. E quando essa bênção estiver aqui na sua bolinha de energia, você transforma essa bola de energia num anjo. E visualize que esse anjo está chegando lá naquela pessoa em quem você pensou. E que ao chegar lá, essa bola de energia em forma de anjo se abre e se espalha, enchendo de gotas daquele pensamento positivo a aura dessa pessoa. Essa pessoa recebe agora a bênção original que você enviou. Os nossos pensamentos são muito poderosos, muito reais, mesmo que a gente não possa vê-los. E assim é a forma dos anjos. Todos nós temos a nossa janela individual para a realidade. São as janelas da alma, os nossos olhos e os nossos pensamentos. Temos, entretanto, um denominador comum quando falamos em anjos. Os anjos seguem a energia do amor, da alegria, da felicidade, do respeito, da admiração. Eles jamais interferem no nosso bem-estar, jamais nos limitam ou nos separam, porque eles estão em contato constante com o nosso eu superior. Os anjos servem de modelo e inspiração aos pensamentos alegres e felizes, para que possamos compartilhar isso com todas as pessoas que estão à nossa volta. Vamos agora fazer mais um exercício de conexão. Pense numa fase feliz da sua vida e deixe vir essa ideia. Pense numa fase feliz da sua vida. E procure na sua memória qual a lembrança, qual o fato que fez com que essa época da sua vida fosse feliz. E agora transforme este fato numa cor.
Dê a esse fato uma cor. Transforme essa cor numa bolinha de energia. E transforme esta bolinha de energia num anjo. Esse anjo viaja agora com esse sentimento positivo e amoroso em direção a você. E ele expande em todas as direções essa bênção na sua mente, no seu coração. E sinta agora o mesmo sentimento feliz da época mais feliz da sua vida que esse anjo acabou de expandir sobre você. Procure perceber essa energia e guardar isso com você. Receba, receba, receba. Receba o máximo dessa bola de energia em formato de anjo que o anjo está colocando sobre você. Um pouco mais de energia. E vamos agora receber a primeira bênção, a primeira conexão dos arcanjos nesse nosso trabalho, nesse nosso treinamento de conexão com os anjos. Ainda de olhos fechados, recebam à sua frente as emanações de Rafael, às suas costas as emanações de Gabriel, à sua direita as emanações de Miguel e à sua esquerda as emanações de Uriel. E agora, com a sua alma mais tranquila, livre de qualquer preocupação, repita durante toda essa semana os exercícios propostos no dia de hoje e vá criando cada vez mais a sua conexão com os anjos. Todos os dias você pode pegar um bom sentimento, dar a ele uma cor, criar uma bolinha de energia e transformar num anjo. Direcionar a alguém ou pedir que você receba. Peça e receberá. E ao longo do seu dia, perceba quantas vezes aquela cor vai se apresentar na sua vida, no seu dia. Perceba quantas vezes os anjos falaram com você. Um excelente dia.
até o próximo encontro de conexão com os anjos.